E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou deixar claro que a história que vai ser narrada hoje é totalmente fictícia. O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Espero que vocês gostem da história. Eu acho que eu vou criar uma playlist tiro, porrada e bomba pra quem quiser sofrer ou quiser chorar e tiver de TPM, poder assisti-las. Porque já temos a Mamão com Açúcar e Sobrenatural e de Renascimento. Aí eu vou criar essa playlist de tiro, porrada e bomba. Então, como eu sempre tenho que falar uma coisinha diferente aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu falei ontem, eu sou totalmente hipócrita, esquecida, na verdade, que eu não tinha comprado nada esses últimos dias. Mas eu comprei um cesto de colocar roupa suja e eu tinha esquecido. Aí, hoje eu tava na academia. Aí meu esposo me ligou perguntando um código, porque agora a Shopee tem que dar um código quando o entregador for te entregar por motivo de segurança, né? Agora não tem mais esse problema de pedido não entregue. Ou ele entrega ou ele volta de novo pro galpão, né? É bom, né? Tanto pra ele quanto pra nós, né? Lá ele vai ter a garantia de que a gente não pode alegar que o pedido não foi entregue. E a gente também tem essa segurança de que o pedido não foi entregue porque não foi apresentado o código de segurança. Agora eu vou mostrar pra vocês o cesto de roupa suja. O cesto é assim, ó. Eu escolhi essa cor porque eu gosto de cor branca. Não sei porquê, pra mim parece que é cor de limpeza. E ele é assim, bem grande, ó. Ele vem com esses puxadores aqui pra te ajudar a levar o cesto pro banheiro. Ele é assim, ele é bem grande mesmo. Ele é quase do tamanho do meu tronco, ó. Pra quem é mãe, é o dona de casa ou dono de casa, vai amar. Eu vou até mostrar assim. Ó, pra quem quiser, o link vai estar nos vídeos, tá? No vídeo aqui embaixo. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de comentar de IPA, tá? Pra quem não sabe, IPA é assim, você curte o vídeo e depois que você curtir vai aparecer a opção IPA. E pra quem gostou do cesto, eu vou deixar o código não, o link dele aqui no vídeo. Esses barulhinhos é a mini funcionária que quer entrar dentro do cesto pra brincar e eu não tô deixando, tá, gente? Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser comprar. Eu acho que eu paguei, gente, na faixa de 70, 80 reais com frete grátis. E ele é muito grande, como vocês puderam ver no vídeo. Tchau! No dia anterior ao nosso casamento, peguei Evander Rhodes dormindo com minha melhor amiga no sofá. Cega de raiva, revidei dormindo com 3 amigos dele. Deixei deliberadamente pistas onde ele pudesse encontrá-las. Na mesa, no banco do passageiro do carro esportivo e por todo o escritório. Quando Evander descobriu, ele apenas apagou o cigarro, colocou os 3 caras numa chamada em grupo e perguntou: "Então, vocês todos dormiram com ela? Como foi?" Os caras na linha apenas riram, trocando piadas como se nada fosse. Ela é flexível. Ela estava bem, eu acho, mas um pouco rígida. Não tão boa quanto a atriz com quem estou saindo. Ah, Sr. Rhodes, você nunca ensinou uma coisa ou outra para ela? Ela é bem inexperiente. Ele achou todo o meu ato de vingança hilário. Ele não se importava nem um pouco. Foi isso que me quebrou. Tive um colapso mental muito forte. Evander me mandou para um hospital psiquiátrico onde fiquei por 1 ano em tratamento até melhorar. Agora, olhando pela janela, vi um Bentley entrar no pátio e desligar o motor. Evander veio me buscar. Ele até lembrou de vir me buscar, mas eu já não fazia ideia de como amá-lo. Uma enfermeira empurrou a porta. Senhora Loren? O Sr. Rhodes terminou seus papéis de saída. Você pode ir agora? Assenti, me sentindo completamente entorpecida. Caminhando pelo corredor em direção à saída, vi as enfermeiras sussurrando pelas minhas costas. É tão triste. O noivo dela é a razão de ela ter tido um colapso mental. Triste? Por favor. O noivo dela é lindo, cheio de dinheiro e compra o que ela quer. Não é como se ele a batesse. Ela deveria ter feito vista grossa para a traição. Ela não faz ideia de como tem uma vida boa. Há 1 ano, ouvir isso teria me feito gritar. Hoje, nem perdi o ritmo. Evander estava encostado no Bentley. Aproximei-me dele, e ele estendeu a mão, roçando minha bochecha com o dedo indicador. Você emagreceu. Virei o rosto, desviando do toque dele. Sua mão ficou no ar por 1 segundo antes de cair. Ele abriu a porta do passageiro. Entra. Um tubo usado de batom estava apoiado no banco do passageiro. Eu o peguei. Evander arrancou da minha mão, abaixou a janela e o jogou para fora. Minha assistente sempre deixa as coisas dela aqui. Apenas ignore. Ofereci um leve sorriso, mas fiquei calada. Eu conhecia a marca perfeitamente. Era a favorita da minha melhor amiga, Louisa Pembroke. Mas estava tudo bem. Eu realmente não me importava mais.
Parado no sinal vermelho, Evander começou a tamborilar os dedos no volante. Eu cortei tudo com ela completamente, disse de repente. Joguei fora aquele sofá e comprei um novo. É do estilo que você gosta. Ok, respondi baixinho. Ele continuou. Pedi para a equipe limpar suas coisas todos os dias. Elas não estão empoeiradas. Obrigada, disse com um leve sorriso. Evander olhou para mim, com uma expressão totalmente indecifrável. Ele tirou uma pequena caixa de veludo vermelho do bolso. Eu encomendei um novo anel. O diamante é maior que o antigo. Você gostou? Não estendi a mão para pegar a caixa. Devemos cancelar o casamento, eu disse. Evander não me levou a sério. Apenas revirou os olhos e jogou a caixa no meu colo. Para de fazer drama. Eu dormi com sua melhor amiga, e você dormiu com 3 dos meus amigos. Se fizer as contas, você dormiu com 2 pessoas a mais do que eu. Então, estamos quites. Eu prometi me casar com você, e ainda vou cumprir. Para de ficar brava. Olhei para a caixa nas minhas mãos. Não discuti. Apenas ofereci um sorriso triste. Eu não estava deixando passar para ser difícil. Eu já planejava me mudar, não para uma cidade chique como esta, mas para a pequena vila onde meus pais estavam enterrados. Evander não estaria lá. O carro entrou na entrada da vila. Tudo parecia exatamente igual. Já dentro, passei direto pelo nosso quarto compartilhado e arrastei minha mala pelo corredor em direção ao quarto de hóspedes. Evander se colocou na minha frente, bloqueando meu caminho. O que você está fazendo? Já me acostumei a dormir sozinha no hospital. Lancei um olhar para trás, em direção ao nosso antigo quarto. Além disso, me recuso a dormir naquela cama. No dia em que descobri sobre ele e Luísa, verifiquei as câmeras da casa. Vi que eles não tinham apenas dormido juntos no sofá da sala. Eles também fizeram isso na cama especial que ele havia encomendado só para mim. Assistir aquele vídeo doeu demais. Evander me encarou por alguns segundos antes de soltar uma risada curta e desdenhosa. Como quiser. Mas não exagere. Você sempre faz isso. Não cause outro colapso mental e acabe de volta no hospital. Eu o vi se afastar, sem sentir um pingo da tristeza que teria me destruído um ano atrás. O tratamento realmente funcionou. Eu tinha esquecido completamente como era amá-lo, ou deixar as ações dele controlarem como eu me sentia. Mais tarde naquela noite, fiquei me revirando na cama, lutando para dormir. Depois de um ano em um colchão rígido de hospital, a cama macia parecia totalmente desconfortável. Durante todo o ano que passei na ala psiquiátrica, Evander não me visitou uma única vez. Eu vivia em um pânico constante e sufocante. Chorava e gritava com médicos e enfermeiros, ameaçando me machucar se não me deixassem ligar para ele. Tentei 1, 2, 3 vezes. Ele nunca atendeu. Com o tempo, a dormência tomou conta. Eu melhorei, e a necessidade desesperada de ligar para ele desapareceu completamente. Acordei com sede. Saí da cama, desci para pegar um copo d'água e foi quando vi Evander na varanda falando ao telefone. Ele falava baixo, mas eu podia ouvir cada palavra. Reddit, contos e afins. Sim, seja boazinha, ele dizia. Compre o que quiser no leilão de amanhã. Não se preocupe com o preço. Seja uma boa menina. Estou um pouco ocupado agora e não posso passar todo o meu tempo com você. O tom dele era tão terno. Era exatamente a mesma voz que ele costumava usar comigo. Mas não mais. Fiquei parada atrás dele, segurando meu copo vazio, ouvindo por um momento. Sinceramente, eu só estava entediada. Virei para ir embora, mas ele me chamou. Coco, quando você desceu? Ele já havia desligado. Agora há pouco, respondi. Ele começou a inventar uma desculpa, mas eu o interrompi. Eu só estava com sede e desci para beber água. Volte ao que estava fazendo, me ignore. Ele se aproximou e estendeu a mão para segurar meu braço, mas eu me virei e subi as escadas antes que ele pudesse me tocar. Quando cheguei ao patamar, percebi um movimento pelo canto do olho. Ele ainda estava parado no pé da escada, apenas me observando. No café da manhã seguinte, Evander me serviu um copo de leite. Era um velho hábito dele. Normalmente, eu bebia tudo enquanto ele me observava com um sorriso suave. Dessa vez, ignorei o leite e me servi de um copo de água morna. O sorriso dele desapareceu, mas ele não disse nada. Evander se levantou, pegou o casaco e foi até a porta da frente. Preciso sair um pouco. Ok, respondi. Ele parou com a mão na maçaneta e olhou para trás. Você não tem nada para me perguntar? Eu tinha perguntas. A antiga eu exigiria cada detalhe. Teria perguntado para onde ele iria, quanto tempo ficaria fora, com quem se encontraria. Não sei quando me tornei tão insegura, tão apavorada com a ideia de ser abandonada por ele. Felizmente, eu não era mais assim. Quando respondi, minha voz estava completamente neutra. Não. Evander ficou ali por alguns segundos, mas acabou saindo sem dizer mais nada. No segundo em que ele saiu, subi para arrumar minhas malas. Eu não tinha muito para levar. Deixei para trás as roupas que usei no hospital. Só de olhar para elas, toda a dor voltava. Guardei uma foto dos meus pais na mala. Depois, encontrei o diário que mantive durante o tempo na ala psiquiátrica. Folheei as páginas. Eu só conseguia escrever uma única frase por página. Liguei para ele de novo hoje. 180 vezes. Ele não atendeu. O tratamento foi tão doloroso hoje. Sinto falta dos meus pais. Ninguém me ama mais. Agora, até ele me trata mal. Hoje é meu aniversário. Ninguém se lembrou. Acho que não pensei nele por 3 dias. O médico disse que estou quase melhor. Fechei o diário com força e o joguei no lixo.
Evander voltou pouco depois, trazendo 3 amigos com ele. Eles se trancaram no escritório para conversar sobre negócios. Ele não fechou completamente a porta, então as vozes chegavam facilmente até a sala. Sr. Rhodes, como estão as coisas com ela? Era Cassian Bailey, o mesmo homem que certa vez comentou sobre como minha cintura era macia. Evander parecia completamente indiferente. Tudo bem. Então Lucian Monroe falou, aquele que sempre dizia que eu era muito rígida. Ela parece muito mais normal agora. Estava só sentada na sala lendo um livro. Nem reagiu quando entramos. Sinceramente, achei que ela teria outro colapso. Cassian falou novamente. Mas falando sério, Sr. Rhodes, a Luísa tem chamado muita atenção ultimamente. Ela gastou 140 milhões de dólares em um colar no leilão de hoje sem nem hesitar. E ainda está dizendo para todo mundo que foi você quem comprou para ela. Desde que ela goste, disse Evander. Você não está preocupado que a Colette descubra? Lucian perguntou. Foi um baita trabalho tirá-la da ala psiquiátrica. Você deveria pressioná-la e correr o risco de mandá-la de volta para lá? Se ela descobrir, ela descobre. Evander respondeu indiferente. Ela vai fazer birra por 1 minuto e depois ceder. É sempre a mesma rotina, e ela nunca se cansa disso. Ele disse isso com tanta naturalidade, como se seu comportamento fosse perfeitamente normal. Então, Anthony Shepard falou. O mesmo cara que antes disse que eu não sabia muito sobre sexo. Honestamente, ela está melhor ultimamente. Pelo menos não discute mais. Você a treinou desde que voltou, Sr. Rhodes? Ela está melhor na cama agora? Já chega, Evander retrucou. Os homens no escritório ficaram em silêncio imediato. Na sala, sentei no sofá, virando calmamente as páginas do meu livro. Lucian saiu do escritório primeiro. Ele veio até o sofá, me analisou lentamente e sorriu. Senhorita Lohan, você está muito mais saudável. Me avise se precisar dos meus serviços novamente. Não respondi. Ele se jogou na almofada ao meu lado. Sinceramente, ainda penso naquela noite do ano passado. Anthony e Cassian saíram logo depois. Os olhos de Cassian se fixaram na minha cintura, e ele lançou um sorriso de canto para Lucian. Ela ficou bem mais magra. Será que ainda é como antes? Anthony soltou uma risada áspera. Não é à toa que o Sr. Rhodes perdeu o interesse. Olha para ela, sentada aí como uma estátua. É entediante. Evander saiu por último. Ele me lançou um olhar e disse: Tem uma festa hoje à noite. Prepare-se. Preciso de você lá como minha noiva. Entendeu? Que horas termina? Perguntei. Ele pareceu surpreso por um segundo, claramente confuso por eu me importar, mas respondeu: 10 horas. Meu voo era às 11. Assenti. Seus 3 amigos trocaram sorrisos cúmplices. Mais tarde, na festa, Evander me manteve ao lado dele, socializando e me apresentando aos convidados. Não que fosse necessário. O escândalo de alguns anos atrás era de conhecimento geral. Todos ali lembravam do meu colapso público, de como dormi com os 3 amigos do meu noivo e de como ele me internou em um hospital psiquiátrico depois disso. As pessoas praticamente se curvavam para sorrir para Evander. Mas no momento em que seus olhares se voltavam para mim, essas expressões se transformavam em pena. Eu apenas retribuía com sorrisos educados, completamente indiferente. Sr. Rhodes, Luísa ronronou, com um tom cheio de intimidade. Ela caminhou até ele e entrelaçou o braço no dele. Obrigada, disse, projetando o peito para destacar o colar de 140 milhões de dólares em seu pescoço. Evander não hesitou. Ele lhe deu um sorriso suave. Desde que você goste. Eles ignoraram completamente o fato de que eu estava ali. Meu estômago se revirou. Soltei o braço de Evander. Preciso ir ao banheiro, disse. Evander se inclinou, abaixando a voz. Se você vai arrumar confusão, deixe para quando chegarmos em casa. Não faça cena aqui. Entendeu? Volte logo. Murmurei que sim, fui direto ao banheiro e vomitei. A náusea fez tudo girar, me arrastando de volta para lembranças da ala psiquiátrica, especialmente das enfermeiras abrindo minha boca à força e empurrando remédios garganta abaixo para me acalmar. Felizmente, eu não tinha mais colapsos, e ninguém me obrigava a tomar medicação. Lavei o rosto e saí. Ao passar pelas portas do terraço, vi Lucian e Anthony encostados no corrimão, fumando. Eles começaram a falar de mim assim que me viram. Lucian soltou um anel de fumaça lentamente. Olha para ela. Está se esforçando tanto para esconder o quanto está chateada. Deve estar com ciúmes de novo. Reddit contos e afins. Anthony riu. A Luísa é ridícula, exibindo aquele colar só para chamar atenção. Ela não vai ficar satisfeita até empurrar a Colette para outro colapso mental. Passei direto por eles e voltei para Evander. Ele olhou para mim, claramente satisfeito. Havia o cheiro do perfume de Luísa nele. Eu não fazia ideia do que tinham feito enquanto eu estava fora, mas isso já não importava. Chequei o celular. 21h30. Evander se inclinou perto do meu ouvido. Vamos fazer o casamento no mês que vem. Já olhei alguns locais. Vou pedir para minha assistente te enviar os detalhes hoje à noite, e você pode escolher. Encontrei o olhar dele. Já te disse, não vamos nos casar. Sua voz ganhou um tom de alerta. Você precisa parar de fazer birra. Eu te disse, você vai ser minha esposa. O que mais você quer? Espera que eu implore? Ele estava perdendo a paciência, achando que minha frieza era só mais uma das minhas birras. Não espero que você faça nada, respondi seca.
Eu simplesmente não vou me casar com você. Chega! Ele disparou com a voz gelada. Preciso te mandar de volta ao hospital para você colocar a cabeça no lugar? Seja grata pelo que tem. Respirei fundo. Você ainda acha que estou fazendo birra, não é? O que mais seria? Ele zombou. Isso é por causa da Lu, não é? Quantas vezes vamos ter essa mesma discussão por causa dela? Eu queria dizer que, sinceramente, já não me importava. Mas antes que eu pudesse falar, Luísa cambaleou até nós. Fingindo estar completamente bêbada, caiu direto nos braços de Evander. Estou tão tonta, murmurou, apoiando o peso nele e passando os braços ao redor do pescoço dele. Sr. Rhodes. Acho que bebi demais. Seus olhos se voltaram para mim enquanto falava. Ela estava completamente sóbria. Era apenas uma provocação. Os 3 amigos de Evander observavam, esperando que eu fizesse uma cena. Evander segurou a cintura de Luísa. Franziu a testa, mas em vez de afastá-la, olhou diretamente para mim. No passado, eu teria perdido o controle e ido para cima dela, mas dessa vez, apenas disse calmamente. Já que a senhora... Pembroke está bêbada. Você deveria levá-la para casa. Evander pareceu irritado. Ele abriu a boca para falar, mas Luísa o interrompeu. Sr. Rhodes, por favor, me leve para casa. Estou tão tonta. Só quero que você me leve como antes. Por favor? Evander hesitou, então se virou para mim. Vá para casa e me espere. Vou direto depois de deixá-la. Não faça alarde. Seja uma boa menina e me espere. Sorri de leve e assenti. Ok. Evander pegou Luísa nos braços e a carregou para fora, sob o olhar de todos. Lucian começou a bater palmas enquanto se aproximava, me examinando de cima a baixo. Uau, senhorita Lohan. Em qual ala psiquiátrica você ficou? Funcionou muito bem. Você realmente mudou ou está planejando uma grande vingança? Anthony se aproximou dele. Tenho que admitir, essa sua calma é bem melhor do que aqueles seus dramas. Talvez o Sr. Rhodes goste mais assim. Ficar quieta para conseguir o que quer é um truque inteligente. Ignorei os dois, me virei e saí direto pela porta. Cassian ainda chamou atrás de mim. Vai mesmo para casa se comportar? Não vai esperar o Sr. Rhodes voltar para te consolar? Não parei, nem olhei para trás. Chamei um táxi, passei em casa, peguei minha bagagem e fui direto para o aeroporto. Quando embarquei, coloquei o celular em modo avião. Dormi profundamente. Quando acordei, o voo já tinha terminado. Desci do avião e desliguei o modo avião. Quase instantaneamente, meu celular começou a vibrar sem parar. Minha tela se iluminou com uma sequência de chamadas e mensagens perdidas. Todas de Evander. Abri as mensagens. Atenda. Onde você está? Por que não está em casa? Fazendo sua cena de fuga de novo? Volte quando terminar de se comportar. Eu não vou atrás de você. Verifiquei os horários. Levou 3 horas inteiras só para deixar Luísa em casa. Enfiei o celular de volta no bolso sem responder. Eu costumava fazer essas pequenas travessuras com Evander o tempo todo, mas nunca duravam mais do que uma noite. Eu sempre voltava rastejando até ele, envergonhada e derrotada. Peguei um táxi até a cidade e depois um ônibus local para a minha vila. A estrada era irregular, fazendo o ônibus sacolejar sem parar. Evander e eu costumávamos pegar ônibus assim para ir à cidade. Naquela época, eu encostava a cabeça no ombro dele e reclamava que estava enjoada. Ele segurava minha mão, massageava minhas costas para aliviar o mal-estar e fazia todo tipo de promessa. Agora, eu fazia exatamente a mesma viagem, sozinha. Evander não estava ao meu lado. Desci do ônibus e peguei carona na caminhonete velha de um vizinho pelo restante do caminho. Minha casa de infância estava tão deteriorada quanto eu lembrava, coberta por uma espessa camada de poeira e musgo. Mãe, pai, cheguei, chamei ao entrar. Ninguém respondeu. Fui até os túmulos deles para prestar minhas homenagens. Uma garoa fina começou a cair, e então eu finalmente desabei. Ali, chorando, desabafei tudo. Todas as formas horríveis como Evander vinha me tratando. As memórias vieram de uma vez. Lembrei do momento em que ele segurou minha mão bem diante dessas sepulturas e jurou que me amaria para sempre, que se casaria comigo e cuidaria de mim. Mas ele quebrou a promessa. Evander tinha 7 anos quando meus pais o encontraram morando debaixo de uma ponte. Eu também tinha 7. A família dele havia falido, e a dívida era esmagadora. Seus pais se jogaram de um prédio. Então, os meus o acolheram. Nós 4 vivíamos apertados nessa casa pequena, dividindo uma única cama. Mesmo tendo vindo de uma família rica, Evander nunca reclamou da pobreza. Pelo contrário, trabalhava mais do que eu nas tarefas da casa. Anos depois, quando éramos um pouco mais velhos, fui mordida por uma cobra venenosa enquanto colhia ervas na montanha. Meus pais subiram mais alto para buscar plantas medicinais. Uma tempestade violenta chegou naquele dia, e eles nunca mais voltaram. Quando não apareceram, Evander, com apenas 13 anos, entrou em pânico, achando que eu iria morrer. Ele subiu a montanha sob a chuva para procurá-los. Encontrou as ervas, e também os corpos dos meus pais. Quando completamos 18 anos, fomos juntos para a cidade. Antes de partir, ele me levou novamente aos túmulos e prometeu que ganharia muito dinheiro, se casaria comigo e me daria uma vida melhor. No começo, morávamos em um apartamento apertado e úmido. Nossas melhores refeições eram sanduíches de pasta de amendoim. Quando tínhamos dinheiro para comprar salsichas, ele sempre empurrava o prato para mim, dizendo que eu era magra demais.
Ele tinha talento natural para negócios e rapidamente se tornou um CEO frio e extremamente bem-sucedido. Eu não precisava mais trabalhar. De repente, tinha mais dinheiro do que sabia como usar. Ele cumpriu a promessa de me tornar sua esposa, mas já havia parado de me amar há muito tempo. Meu celular vibrou novamente. Atendi. Era Evander. Já terminou com esse drama? Olhei para baixo, tomada por um cansaço profundo. Não estou fazendo drama, Evander. Já me recuperei. Simplesmente não te amo mais. Aquele hospital foi eficaz. Obrigada por me mandar para lá. Isso me fez perceber como a vida é mais fácil quando eu paro de me importar com você. Fiz uma pausa. Esqueça todas as promessas que fez. Vou fingir que nunca ouvi nada. Vamos encerrar isso aqui e seguir caminhos separados. Do outro lado, silêncio. Quando ele finalmente falou, a voz tremia levemente. Coco, do que você está falando? Isso é absurdo. Onde você está? Pare de agir assim. Me manda o endereço. Eu vou te buscar. Eu não respondi. Apenas desliguei. Ele continuou ligando várias vezes, até que desliguei o celular completamente. Quando o liguei novamente mais tarde naquela noite, minha tela explodiu com mensagens. 2 eram de Evander. A primeira dizia, por favor, atenda. A segunda, eu li seu diário. Coco, eu fui um idiota. Só atende o telefone, tá? O resto era dos 3 amigos dele. Lucien escreveu. Onde você está? O senhor. Rhodes está revirando a cidade procurando por você. Por favor, volte, ou nós também estamos ferrados. Nunca deveríamos ter dito aquelas coisas. Só volte. Anthony implorou. Mesmo que você não volte, pelo menos mande uma mensagem para o Sr. Rhodes. Ele está completamente fora de controle. Estou implorando. Só diga o que você quer. A mensagem de Cassian dizia, por favor, volte. O Sr. Rhodes largou tudo na empresa para te procurar. Luísa foi vê-lo, e ele mandou a segurança expulsá-la. Ele vai se arruinar se você não voltar. Lendo aquelas mensagens, eu realmente ri. Era absurdo. Agora que eu finalmente tinha parado de me importar, de repente todos pareciam se importar. Patético. Deitada, sem conseguir dormir, senti o celular vibrar com mais uma mensagem de Evander. Era curta. Estou indo te buscar agora. Espere por mim. Fique aí. Ele obviamente sabia onde eu estava. Me surpreendi com o quão calma fiquei ao saber que ele estava a caminho. Fechei os olhos, embora ainda tenha demorado para dormir. Na manhã seguinte, eu estava no quintal quando um carro preto parou diante do portão. A lateral estava arranhada, prova de que ele havia dirigido de forma imprudente para chegar até ali. Evander saiu. O cabelo estava bagunçado, e olheiras profundas marcavam seu rosto. Coco, ele disse rouco. A voz falha, os olhos vermelhos. Ele atravessou a distância em poucos passos, agarrou meu pulso e me puxou contra o peito. O aperto era forte demais, suas mãos, geladas. Onde você estava? Sabe o quanto eu fiquei com medo? Era ridículo. A ideia de Evander com medo simplesmente não fazia sentido. Solta, eu disse, com a voz neutra. Ele não soltou. Por que você não atende minhas ligações? Ou responde minhas mensagens? Por que foi embora? Você realmente não sabe? Respondi. Ele ficou tenso, mas acabou soltando. Toda a cor sumiu do rosto dele. Enfiou a mão no bolso e tirou uma caixa de veludo vermelho. As mãos tremiam. Coco, o anel está aqui. Deixa eu colocar em você. Joga fora, interrompi. Ou dá para a senhorita Pembroke. Tenho certeza de que ela vai adorar. As palavras dele saíram apressadas, desesperadas. Eu terminei com ela. De verdade. Deixei tudo claro. Devolvi o colar que comprei no leilão. Joguei fora o sofá, a cama, tudo que ela tocou. Reformei a casa inteira. Só volta comigo e vê se gosta, por favor. Eu fiz tudo do jeito que você queria. Soltei um suspiro pesado e o interrompi de novo. Um cansaço profundo tomou conta de mim. Evander, chega. Eu não quero mais. Te amar dá trabalho demais. E eu simplesmente cansei, entendeu? Ele engoliu em seco, me encarando incrédulo. Balançou a cabeça e segurou meus ombros, os dedos cravando com força. Não, eu não entendo. Como você pode simplesmente parar? Coco, olha pra mim. Diz que me ama. Ele estava implorando. Olhei para aqueles olhos vermelhos e desesperados. Antes eu teria cedido na hora. A voz dele caiu para um sussurro rouco. Ele tentou sorrir, mas só parecia miserável. Coco, eu sei que você ainda está brava. Eu sei que precisa de tempo. Eu posso esperar. 1 ano, 2, 10, não importa. Só não se afasta de mim. E por favor, não diga que não me ama. Olhei para ele com frieza. Agora você está disposto a esperar? Por que não ameaça me internar de novo numa ala psiquiátrica? Fiz uma pausa. Evander, acabou. Ainda não acabou, ele insistiu, a voz subindo de repente. Enquanto eu ainda te amar, isso nunca vai acabar. Reddit, contos e afins. Ele simplesmente não desistia. Afastei as mãos dele dos meus ombros e me virei. Terminamos, Evander. Não era isso que você queria? Estou melhor agora, só me deixa em paz. Entrei e fechei a porta. A porta da cabana era frágil. Se Evander quisesse forçar a entrada, conseguiria facilmente. Mas ele não fez isso. Ficou parado no quintal, me observando pela janela. Parecia patético, completamente indefeso. Era a época de chuva, e o céu desabou mais uma vez. Evander não cedeu. Apenas caiu de joelhos na chuva, parecendo completamente sozinho. Ele estava fazendo aquilo para despertar minha pena.
exatamente como eu costumava me machucar para fazê-lo sentir pena de mim. Antes, se eu o visse naquela situação, teria corrido para fora, puxado ele para dentro, secado seu corpo desesperadamente, dito que tudo estava perdoado e ainda o repreendido de tanto me preocupar. Mas agora, eu não sentia absolutamente nada. A ala psiquiátrica me ensinou uma coisa. Se alguém não cuida de si mesmo, ninguém mais pode fazer isso por ela. Evander ficou ajoelhado ali do amanhecer ao anoitecer, suportando a chuva o tempo todo. Naquela noite, um vento frio soprou do norte e a temperatura caiu ainda mais. Afastei a cortina para ver como ele estava. Ele se apoiava no chão com uma mão e segurava a cabeça com a outra. Claramente não estava bem. Soltei um suspiro e abri a porta. Entre. A cabeça dele se ergueu imediatamente. Ele cambaleou ao se levantar e se arrastou para dentro. Coco, eu... Antes que pudesse terminar, desabou contra mim. Sua pele estava ardendo. Febre alta. Troquei as roupas dele, limpei seu corpo e o deitei na cama. Ele era pesado. Mesmo inconsciente, continuava murmurando meu nome. Dei um remédio e ele acordou um pouco depois. Coco? Murmurou. Sim, respondi. O alívio tomou conta do rosto dele instantaneamente. Com esforço, ele se sentou e tentou me puxar para um abraço. Eu o empurrei. Não entenda errado. Só não queria que você morresse na minha porta e me causasse problemas. Levantei para sair, mas ele agarrou meu pulso de repente. Não vá, Coco. Eu estava errado. Eu sei que estava errado. Por favor, não me afaste. Naquele momento, ele parecia frágil, completamente diferente do homem que um dia riu ao ouvir outros falarem de mim daquela forma. Soltei minha mão. Você está delirando por causa da febre. Descanse e vá embora quando melhorar. Ele me ignorou, continuando a pedir desculpas e a tentar se explicar. Desculpa, Coco. Eu estraguei tudo. Nunca deveria ter te tratado assim, nem te mandado para a ala psiquiátrica. Eu li seu diário. Sei sobre o seu aniversário. Me desculpa. Eu fui horrível. Mandei fazer um anel com nossos nomes gravados. Por favor, só olha. Fiquei em silêncio. Lá fora, o vento diminuiu. Por dentro, eu estava completamente calma. Ele continuou falando, mas eu mal absorvia as palavras. Por fim, apenas disse: dorme um pouco. Saí e fui limpar o quintal. Evander não tinha forças para me seguir. Ficou dentro de casa, me observando, como se tivesse medo de que eu desaparecesse a qualquer momento. Eu estava na metade da limpeza quando um sedã parou em frente à casa, logo atrás do carro de Evander. Cassian desceu. Havia hematomas ao redor dos olhos e da boca, e sua expressão era complicada. Senhorita Lohan, onde está o Sr. Rhodes? Perguntou. O que você quer? Fiquei firme na porta, deixando claro que ele não entraria. Ele esticou o pescoço, espiando além de mim para dentro da casa. O Sr. Rhodes foi duro com Lucian e Anthony. Ele abandonou vários projetos da família de Lucian e enviou Anthony para a África. Quanto a mim, também estou enfrentando consequências sérias. Vim perguntar se você poderia falar bem de nós. Sinceramente, você é a única pessoa que já fez o Sr. Rhodes agir assim. Acho que ele realmente te ouviria. Eu não posso fazer isso. Nada disso tem a ver comigo. Disse, dando um passo para trás. Cassian avançou. Como isso não tem a ver com você? Tudo isso começou por sua causa. No dia em que percebeu que você realmente tinha sumido, o Sr. Rhodes perdeu completamente o controle. Ele atacou fisicamente o Lucian, espancou-o feio. E? Mantive o rosto impassível. Então, Cassian insistiu, ele tem te procurado obsessivamente. Ele até mandou seu pessoal tomar à força aquele colar de volta de Luísa. Ela fez uma cena enorme e o ameaçou. Jurou que estava grávida, exigiu que ele assumisse a responsabilidade e disse que iria à imprensa se ele não fosse embora. Ela até acenou com um laudo médico na cara dele. O Sr. Rhodes nem olhou para ela. Ele simplesmente levou a família dela à falência de forma sistemática. Ela perdeu tudo e está se escondendo em algum lugar, completamente em pânico. Depois de tudo isso, você realmente precisa deixar essa raiva de lado. Estou implorando, por favor, apenas perdoe ele e fale bem da gente, está bem? Faremos o que você quiser. Cassian soava sincero, mas ao olhar além de mim para dentro da casa, um rápido lampejo de medo cruzou seus olhos. Cassian, eu disse. Você está enganado em duas coisas. Primeiro, o que acontecer com vocês é estritamente entre vocês e o Evander. Realmente não é problema meu, e não tenho nenhum interesse em me envolver. Ouvi um barulho atrás de mim. Ao me virar, vi Evander. Ele cambaleou até a porta. Voltei a encarar Cassian. Segundo, eu nunca fiquei com raiva, então não há nada para deixar de lado. Agora estou em um estado mental muito melhor. Cansei de ser um desastre emocional e definitivamente não vou me apaixonar de novo. Quantas vezes preciso explicar isso claramente? Repetir isso é um completo desperdício de fôlego. Eu disse aquelas palavras para Cassian, mas eram direcionadas a Evander. Os olhos de Cassian se moveram para trás de mim, sua expressão mudando rapidamente. Sr. Rhodes. Saia, disse Evander com a voz baixa. Cassian engoliu em seco. Sem coragem de dizer mais nada, entrou no carro e foi embora. Olhei de volta para Evander. Você consegue andar. Por que não foi embora com ele? O tom dele suavizou, a voz baixa. Coco, você ouviu ele. Eu puni todos eles. Por que você não me perdoa? Não é suficiente?
Coco, o que exatamente você quer de mim? Só me diga. Por favor, não seja assim. Passei por ele. Certo, quero que você melhore, saia daqui e nunca mais me procure. Não podemos simplesmente cortar contato. Ele gritou de repente, o esforço fazendo-o tossir 2 vezes. Como poderíamos fazer isso? Eu te amo. Me diga, como vamos simplesmente nos afastar um do outro? Eu o ignorei. Apenas peguei uma vassoura e comecei a varrer o pátio. Demorou um bom tempo até que ele falasse novamente. Posso visitar seus pais? Sim, respondi, chorando baixinho. Eu não estava chorando por ele. Chorava pelos meus pais. Naquela noite, levei-o até os túmulos deles. Ele caiu de joelhos, batendo repetidamente a testa no chão enquanto pedia desculpas e implorava por meu perdão. Por fim, agarrou a lápide, abaixou a cabeça e murmurou algo em voz baixa. Estava tão silencioso que não conseguia ouvir. Quando voltamos para casa, uma chuva leve começou a cair novamente. Sem que eu pedisse, Evander preparou a lenha, acendeu a fogueira e começou a cozinhar. Ele costumava fazer tarefas como essa quando éramos extremamente pobres, mas desde que se tornou um CEO de destaque, não fazia um único dia de trabalho manual há anos. A lenha crepitava. De costas para mim, ele disse suavemente: Eu fiz uma promessa aos seus pais. Olhei para baixo. Prometeu o quê? A voz dele falhou. Eu prometi que nunca mais faria você chorar. Pedi a eles, se ainda puderem me ouvir onde quer que estejam, que me dessem mais uma chance. Que deixassem você me perdoar pela última vez. Ele se levantou. Caminhei até o fogão com uma tigela e servi um pouco de caldo de galinha. Dizer isso ainda faz alguma diferença? Ele não se moveu. Apenas encarou minhas mãos enquanto eu servia o caldo, como se estivesse à beira de chorar de novo. Coco, você se lembra? Quando você ficava doente, eu te servia caldo de galinha assim. Eu te dava toda a carne e ficava só com o caldo para mim. Encontrei o olhar dele. Eu esqueci. E tentar usar memórias para despertar pena não vai funcionar. Admito que você me tratava bem naquela época, mas isso não apaga o fato de que você me machucou. Não importa quanto tempo passe, essas coisas ainda aconteceram. Eu posso não sentir mais a dor, mas os fatos não mudaram. Levei minha tigela até a mesa e me sentei. Finalmente decidi contar exatamente o que eu havia passado, para fazê-lo entender que o dano não era tão pequeno quanto ele gostava de acreditar. Você sabia, Evander? Perguntei. Na ala psiquiátrica, a equipe me obrigava repetidamente a assistir às gravações das minhas piores crises. Naqueles vídeos eu estava completamente fora de controle, chorando, rindo e gritando. Imagens do momento em que peguei você e a Luísa fazendo sexo. Eu avancei para bater nela, mas você me empurrou no chão e ficou na frente para protegê-la. Imagens de depois que dormi com 3 dos seus amigos, quando você iniciou uma chamada em grupo só para me perguntar como tinha sido a experiência. Eu estava destruindo a casa em um colapso total, enquanto você assistia à minha histeria sem demonstrar a menor emoção. E as imagens do dia em que fui internada, quando me machuquei fisicamente ali mesmo, na nossa casa. Houve um tempo em que só de pensar nesses acontecimentos, eu já tinha uma reação severa de estresse e começava a tremer. Mas agora, consigo falar sobre isso com calma, completamente distante de qualquer emoção. Evander vacilou por um segundo. Eles faziam você assistir isso todos os dias? O que você esperava? Retruquei. Esses acontecimentos foram o que causaram o meu colapso mental. Os médicos precisavam testar minhas reações até que eu ficasse completamente dessensibilizada, só para provar que eu realmente estava melhorando. Evander se aproximou e caiu de joelhos, olhando para mim. Mesmo sendo eu quem tinha vivido o trauma, ele parecia estar em mais agonia emocional. Sinto muito, Coco. Eu não sabia que eles fizeram isso com você. Claro que não sabia. Interrompi. Você não me visitou uma única vez durante todo aquele ano e ignorou todas as minhas ligações. Como poderia saber? Evander, pare de tentar consertar isso. Eu realmente não tenho mais nenhum sentimento romântico por você. Por favor, só estou pedindo que vá embora para que possamos terminar isso com um pouco de dignidade. Ele ficou olhando para o chão. Depois de um longo e pesado silêncio, levantou-se e saiu. Mas não foi embora. Ficou sentado no quintal a noite inteira. Na manhã seguinte, saí e o encontrei com as mangas arregaçadas, consertando meu galinheiro. Ele não parecia em nada com um CEO rico. Como não trabalhava com as mãos há anos, farpas de bambu cortaram sua pele, deixando suas mãos ensanguentadas. Fiquei em silêncio e o ignorei. Alguns dias tranquilos se passaram. Ele se recusava teimosamente a ir embora. Dormia no quintal, e eu me recusava a lhe dar um cobertor. Ele apenas continuava fazendo tarefas pela casa. Suas mãos, poupadas do trabalho pesado por tanto tempo, logo ficaram sujas, calejadas e cobertas de novos cortes. Ele visivelmente emagreceu. Ainda assim, sempre que me olhava, seus olhos ainda carregavam um lampejo de esperança. Tudo mudou quando pneus chiaram do lado de fora. Reddit contos e afins. Um carro vermelho bateu diretamente no veículo de Evander estacionado na frente. A voz estridente de Luísa ecoou. Evander! Seu visual habitual e polido havia desaparecido completamente. Seu cabelo estava uma bagunça, os olhos vermelhos e inchados, e o vestido irremediavelmente amassado. O colar que ela sempre usava havia sumido.
Em vez disso, arranhões marcavam seu pescoço como se alguém a tivesse ferido. Ao avistar Evander, ela avançou com um grito, agarrando-o pela gola. Evander, como você pôde fazer isso comigo? Exigiu. Como pôde fazer isso com a minha família? Como pode ser tão cruel? Evander a empurrou ao chão com uma mão, exatamente como havia feito comigo muito tempo atrás. Sua calma apenas tornava a histeria de Luísa ainda mais evidente. Pairando sobre ela, sua presença intimidadora não lembrava em nada o homem que eu conhecia. Agora, ele era um CEO poderoso, impondo sua autoridade sem hesitação. Lembro de ter avisado, disse ele. Luísa puxou um pedaço de papel amassado da bolsa. Eu te disse que estava grávida. Olha, é seu filho. Como você pode simplesmente abandonar o próprio bebê? Sentei-me em um banquinho baixo, separando legumes, apenas observando tudo acontecer. Evander me lançou um olhar cauteloso, pegou o celular e deu play em uma gravação de áudio. A voz de Luísa saiu pelo alto-falante, acompanhada de uma risada leve. Não se preocupe com isso. Quem liga se o laudo de gravidez for falso? Evander está ocupado demais para investigar agora. Mesmo que ele não reconheça, quando eu fizer um escândalo e a mídia descobrir, ele vai ter que largar aquela mulher maluca e vir me acalmar para salvar a reputação. Quanto a ela, ele vai esquecê-la logo. Toda a cor sumiu do rosto de Luísa. Evander guardou o celular no bolso. Você realmente achou que poderia me manipular? Você está chorando agora, mas se aparecer de novo perto da Coco, eu vou tirar absolutamente tudo de você. Luísa permaneceu sentada na terra, olhando sem expressão enquanto a lama manchava seu vestido. Como você pôde fazer isso? Gaguejou incrédula. Eu te amo tanto. Evander, você realmente ama a Colette? Não, você me disse que eu era quem mais amava. Ignorando-a, Evander caminhou até mim e se ajoelhou. Coco, não escute as bobagens dela, disse suavemente. Você é quem eu mais amo. Me puna como quiser, mas por favor não me deixe, está bem? Enquanto ele falava, Luísa tirou uma garrafa de água da bolsa. Ela desenroscou a tampa e sua expressão vazia se transformou em pura maldade. Morra, sua vadia, sempre seduzindo homens. Ela gritou, arremessando o líquido em minha direção. Antes que me atingisse, Evander me puxou para o chão, protegendo meu corpo com o dele. O líquido atingiu suas costas. Ele arfou de dor, o corpo inteiro enrijecendo. Corri para ver como ele estava. O líquido que Luísa havia jogado era ácido sulfúrico. Evander virou a cabeça. Luísa, disse ele, pronunciando o nome dela com frieza. Apavorada com o olhar dele, Luísa recuou de joelhos. Evander, não! Eu não quis fazer isso! Eu não queria jogar em você! Desculpa, me desculpa mesmo! Eles me forçaram! Vocês me levaram a isso! Evander se levantou. Pegou a garrafa, ainda meio cheia de ácido, e caminhou até ela. Tremendo incontrolavelmente, Luísa implorou. Não. Evander, o que você está fazendo? Nem pense nisso. Eu estava errada, Sr. Rhodes. Nunca mais vou fazer isso. Ah! Seu grito ecoou pela vila quando Evander despejou o restante do ácido diretamente em seu rosto. Ela cobriu o rosto, gritando, Meu rosto! Meu rosto! A voz de Evander era assustadoramente calma. Luísa, agradeça por o ácido ter me atingido. Se uma gota tivesse tocado nela, eu teria feito você sofrer de formas que você não imagina. Ao olhar para as costas de Evander, uma onda de ansiedade me invadiu. Eu deveria ter percebido antes. Ele não era mais o garoto ingênuo que me oferecia a linguiça do sanduíche de manteiga de amendoim. Agora, era um homem frio, calculista e implacável. Nossas vidas e valores não combinavam mais. Evander ficou gravemente ferido e precisou ser levado ao hospital. Quanto a Luísa, ele a internou facilmente em uma ala psiquiátrica, assim como havia feito comigo. A única diferença era que Luísa provavelmente nunca sairia de lá. Mais tarde, no quarto do hospital, descasquei uma maçã para Evander. Obrigada por me proteger, disse. Coco, você pode me perdoar agora? Ele perguntou. Fiquei em silêncio, apenas colocando a maçã em sua mão. Ele me encarou e forçou um sorriso fraco e dolorido. Ficamos assim por um longo tempo, até que finalmente falei. Evander, pare de me pressionar. Sinceramente, não sei mais como te amar. Ele abaixou a cabeça. Não podemos voltar, não é? Não, respondi suavemente. Mas eu não quero que acabe, disse, respirando fundo. Eu te amo. Não consigo simplesmente ir embora e cortar todos os laços. Não vou te incomodar, mas vou esperar por você. Não vou mexer nas suas coisas em casa. Você pode usar o dinheiro dos meus cartões quando quiser. Não importa quanto tempo leve, eu vou estar esperando. Levantei-me e caminhei até a porta. Se cuida, disse calmamente. Quando alcancei a porta, ouvi ele começar a chorar. Não olhei para trás. Dessa vez, tinha acabado de verdade. Fim, que Deus te abençoe.